Olá, tudo bem? Cláudia Campos aqui. Gente, eu tava tomando um banho quando me veio um insight. E eu nem sequer sequei o cabelo e falei, não, eu tenho que fazer esse vídeo agora, porque eu preciso contar tudo que tá na minha cabeça, tudo que tá na minha mente. Porque às vezes a gente fica se colocando para baixo, se depreciando e falando, quem é que quer te ouvir, né? O que é que você tem para contar? Mas eu tenho muita coisa para contar. Tantas coisas que passaram por essa minha vida que muita gente não sabe e que você guarda aquilo por anos e anos e aquilo só faz mal, né, gente? Então, eu resolvi de cara limpa fazer esse vídeo em direta e contar um pouco das minhas experiências com a lei da atração, com a vibração e até contar as minhas experiências no momento em que eu deixei essa vibração cair e que eu parei de acreditar em qualquer coisa que pudesse existir. Cheguei a momentos de acreditar que Deus não existia. Mas naquele momento em que você não acredita, vem a força maior, a força divina, que dentro de você já te dá a resposta, dizendo, existe sim. Então, Deus me mandou vários recados em momentos da minha vida muito difíceis. Gente, eu sou a pessoa mais chorona do mundo, então vocês desconsidere qualquer lágrima que vocês verem daqui, porque são coisas guardadas há muito tempo e a gente tem que falar, porque senão a gente acumula muitas energias ruins e não é bacana, né? Então, eu vou contar para vocês uma história de um período em que eu estava lá em São Paulo. Eu tinha entrado na faculdade de Direito e eu me via numa situação financeira muito difícil. Eu tinha cocriado um carro muito bacana, um carro zero. Tinha comprado uma Gran Livina nova, veio no plástico, cheirosinha, bonitinha, onde muitos não acreditavam que eu fosse capaz ou que aquilo fosse possível para mim. Eu comprei e foi uma felicidade imensa, foi uma realização assim incrível, mas eu deixei a vibração cair. E na época eu tinha entrado na faculdade de Direito e eu tinha um salão de cabeleireiro. Só que eu comprei aquele carro financiado, que já foi um grande feito, porque era um carro que custava na época 50 mil reais. E não era todo mundo que podia comprar um carro de 50 mil reais. Mas, ok, eu comprei com a ajuda de minha mãe, com umas economias que eu juntei por um período, com empréstimo de banco. Só sei que era uma vontade e eu realizei. Mas, assim que eu adquiri o carro, eu esqueci que eu tinha que continuar vibrando, continuar acreditando de que eu era merecedora daquele carro. E não foi o que eu fiz. Eu deixei aquela certeza de alguma forma vacilar. E aí começou a vir os problemas. Começou a vir um seguro para fazer e eu não tinha dinheiro. Começou as prestações se acumularem. E o salão não estava indo bem. Porque quando a sua frequência cai, quando você se deixa levar por palavras negativas, ou de amigos, ou de parentes, ou de vizinhos, você não pode permitir que essas coisas te deixem... Você não pode se deixar abater. Você tem que continuar vibrando e fazer com que a sua energia esteja o mais alto possível para que você consiga, né, realizar tudo que você nasceu para viver. Então, o que aconteceu? A vibração caiu, as clientes sumiram do salão e eu me vi em grandes dificuldades financeiras. E então eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu tinha um orgulho dentro de mim
que era um orgulho que não era meu, sabe? Eu sou uma pessoa muito humilde, gente, mas naquele momento eu estava num momento orgulhosa demais, deixei o ego assim aflorar todo o tempo. Então eu pensei, nossa, eu tô com um carro de 50 mil zero, eu tenho o meu salão, eu tive muitas clientes. Aquele salão eu realizei tantos sonhos. Eu construí minha casa, eu comprei esse carro, eu fiz várias viagens, mas eu deixei a minha frequência cair. E naquele momento que eu mais dependia, eu não estava conseguindo ter o resultado que eu esperava. Então eu tive uma ideia. Eu falei, bom, trabalho não é uma coisa que me faz fugir. Eu tenho medo. Então, eu decidi que eu ia vender bolo na estação de Pinheiros. E aí eu ficava pensando, poxa, mas como eu faço direito? Sabe, eu tenho um carro luxuoso, como que eu vou vender bolo na estação, acordar às 3 da manhã? Porque o ego estava falando mais alto. Mas eu botei o ego de lado e falei, não, eu vou vender, porque isso é uma forma de ganhar um dinheiro e é um trabalho. Pois bem, foi o que eu fiz. Comecei a organizar tudo, comprei tudo que eu precisava, comprei aquelas barraquinhas que monta e desmonta e falei, vou vender bolo na estação de metrô em Pinheiros. E assim fui eu, com a cara e com a coragem. Montei minha barraquinha, primeiro dia vendeu tipo um bolo, dois, eu fazia 4, 5 bolos e 20 litros de café com leite, e café e leite e tudo quanto. E engoli o orgulho e vamos lá, vamos vender bolo na estação. E passavam, como era uma rota de metrô, eu estudava de manhã, eu fazia faculdade de manhã. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava com uma outra menina que a gente tinha meio que entrado de sociedade. E eu falava para ela assim, olha, eu entro na faculdade às 8. Então, a gente faz assim. Nós vamos juntas. Eu monto a barraca, né, com o carro, tudo. E a gente fica até a hora que vender tudo. Quando for umas 8 horas, a gente desmonta tudo e eu vou para a faculdade e você pega o ônibus e vai para sua casa. Ok, tudo certo. Mais ou menos. E aí foi assim, foi feito por um grande período. No fim, essa menina acabou não continuando comigo, ok, tudo bem, ela seguiu a vida dela e eu continuei porque era uma questão de necessidade. Eu precisava. Na época o Silvio estava trabalhando, tinha o emprego dele, mas não sustentava as minhas dívidas, porque ele tinha os compromissos dele com a família, mas eu tinha as minhas despesas particulares, que era aluguel do salão, era material que eu tinha que, eram as despesas fixas que eu tinha que manter. E como o salão não estava gerando renda, porque a minha frequência tinha caído e eu não estava acreditando que aquilo ia passar, eu tinha que ter uma forma de ter minha renda e manter as minhas contas pagas, né, gente? Ok. Aí um dia vendia, um dia não vendia. E um certo dia eu tava triste, mas sabe quando você tá sentada assim, eu levava um banquinho, porque eu ficava ali esperando as pessoas passarem para pegar o metrô. E, gente, detalhe, eu levantava às 3 da manhã e às 5 eu tinha que estar com a barraca montadinha ali. Aí, tipo, umas 7h15 da manhã, eu tava ali muito triste, porque eu não tinha vendido quase nada. De vez em quando passava a polícia, mandava todo mundo sair. Não, sai todo mundo, porque era clandestino, né, gente? Não era uma coisa autorizada. E aí eu tava ali muito triste. Quem passava dava para ver a tristeza na minha face. E passou um rapaz, um senhor de uns 40 anos, não me recordo muito bem. E ele desceu, né? Era tipo uma ladeirinha. Ele andou sentido metrô. E ele parou, olhou para mim e falou assim: moça, eu tô indo fazer uma entrevista de emprego
Mas Deus falou comigo. Ele me disse que eu precisava voltar e te dar um recado. Eu falei, ok, estou ouvindo, Jimmy. E nesse momento eu me emociono muito porque Deus se preocupa contigo. Ele tá ali dizendo, filha, não desanima, eu tô aqui. E nesse momento ele falou assim, moça, Deus mandou te dizer que tu ainda será muito grande, que o teu sacrifício será reconhecido, para você não desistir, que você vai ser ainda muito traída. Muitas pessoas vão te virar face, vão te julgar, vão até querer te destruir. Mas ele está dizendo para você não desistir, que a sua humildade e a sua perseverança terá resultados. E na hora, gente, ok, eu ouvi. Eu nem me emocionei na hora, porque quando você tá assim meio descrente de tudo, você não se preocupa muito, né? Mas eu lembro daquelas palavras, ele falando, eu não tinha motivo nenhum para vir aqui. Eu estava indo numa entrevista de emprego e corro o risco de até perder o meu horário. Mas Deus me incomodou demais. Ele falou, volta lá e fala com essa moça. Vai lá e volta, fala com ela para ela não desistir, que ela tem uma grande missão. Ela tem que continuar. Mas não, na época eu não entendi que era continuar a vender os bolos. Era não desistir, gente. Entendeu? Era acreditar que tudo ia passar, porque nenhuma tempestade é para sempre. E depois da tempestade, sempre vem o sol para dizer, olha, um novo dia nasceu, recomeça. E o que aconteceu? Ok, ele foi embora, eu falei, o senhor quer um café ou um bolo? Ele falou, não, eu só queria mesmo só te dar esse recado e dizer para você, segue em frente. E assim eu fiz. Continuei minha vida. Isso foi um dia de semana, não me lembro que dia que era. Nessa mesma semana, o Silvio já estava indo comigo. Eu tinha montado uma outra barraca, eu estava com 2 barracas. Na verdade, eu estava com 3 barracas já. Eu montava uma em cada ponto, né, dessa praça, que era próximo ao metrô. E era eu, o Silvio e uma amiga minha, que era vizinha lá de São Paulo, a Isabel, que a gente chama ela de Bel. Eu acho que se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar. Eu não me lembro se a Bel estava nesse dia, mas eu sei que eu e o Silvio com certeza estávamos. Eu fiz mais ou menos 12 bolos, porque eu fazia para as 3 barracas. Nesse dia, eu não me recordo se a Bel estava, mas eu lembro que eu tinha feito uma média de 12 bolos. E fazia em média 10 litros de café e café com leite, fazia café preto. E os motoristas paravam no ponto de ônibus e falavam, moça, traz aqui um café, porque eu não posso descer. E eu levava nos ônibus e tava tendo uma boa rentabilidade. Não vou dizer, foi um tempo perdido. Não, eu era abençoada. Tinha dia que eu chegava em casa, eu montava a minha barraca às 5 da manhã, e às vezes 7:30 da manhã eu já estava em casa com minhas bandejas todas vazias e tinha vendido tudo, mas eu me sentia superior àquele trabalho. Eu não era grata porque eu tinha vergonha, eu tinha um pouco de vergonha, porque eu falava, mas o que eu tô fazendo aqui sendo uma camelô vendendo, entendeu? Eu botei o orgulho acima. E uma coisa que eu falo para vocês, todo trabalho é digno. Qualquer trabalho é digno, contanto que você valorize e agradeça a Deus todo dia por aquele trabalho. Resumo da história. Montei a barraca, tava eu e o Silvio. 10 minutos depois, a gente tinha vendido assim já bastante coisa, mas ainda tinha muita coisa, mais da metade para vender. Gente, caiu um temporal que vocês não têm ideia do desespero. Foi bolo para tudo quanto é lado.
molharam todas as coisas, as tortas, os bolos, tudo. Naquele dia eu chorei de desespero, porque, primeiro, você perdeu todo o dinheiro que você investiu ali. Segundo, eu estava ali tentando fazer uma renda e de repente vem uma tempestade e joga tudo por terra e você se vê. Mas naquele momento eu chorei, fiquei desesperada, fiquei triste. Eu vi assim a tristeza na cara do meu marido, tipo assim, caramba, quanto mais a gente faz, parece que a gente não dá um passo para frente. Mas eu falei, não vamos nos desesperar. Tudo isso é a vida nos mostrando que pode ser difícil, mas quando você acredita e quando você tem fé, quando você sabe que tem um Deus maior cuidando de você, isso tudo passa. Tudo isso é uma tempestade, vai passar. E aquele dinheiro você receberá em dobro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu desanimei demais, demais. E depois daquilo, eu não senti mais animada e com vontade de continuar. Aí larguei a faculdade, parei de fazer os bolos, porque também era cansativo. Não é que você acordar todo dia às 3 da manhã, não é que você... Que força, que ânimo que eu tinha para ir para o meu salão ainda trabalhar. Então, assim, tipo que abandonei mesmo as coisas, entendeu? Não tive sabedoria para gestir a coisa, para administrar. Ok, resumo da ópera. O que estava ruim ficou pior. Dívida se acumulando, eu tive que vender o carro. Não vendi com dor no coração, nem com... Não, vendi, pronto, paguei o que estava devendo e ok, bola pra frente. E hoje, quando eu estava tomando banho, vinha aquela voz, você precisa contar essa história, você precisa contar esse testemunho. E eu falava, mas quem é que quer ouvir isso, né? Tantas coisas para as pessoas assistirem aí no YouTube, né? Vai querer assistir história trágica minha. E eu lá, penteando o cabelo, desembaraçando o cabelo, porque quem tem cabelo enrolado sabe que tem que lavar 2 vezes por semana, mas quando você vai lavar, é trabalho. Mas lá bem. Vamos que vamos. Aí lá desembaraçando o cabelo e aqueles insights vindo. Vai lá, grava o vídeo, faz direta, conta para as pessoas isso que você passou, porque às vezes você me vê sorrindo, toda contente, contando histórias bonitas, mostrando cenários bonitos, porque eu não sou assim, gente. Minha vida é essa aqui, eu não escondo nada para ninguém, entendeu? O que vocês não sabem é porque eu não achei que era interessante contar. Mas eu fico pensando, poxa, se eu me dispus a mostrar a minha vida no canal de YouTube, no Facebook, onde quer que seja, eu acho que essa história eu devo contar. Porque às vezes a pessoa tá aí num momento difícil, onde ela olha para os 4 cantos e não vê solução. E a única coisa que eu tenho para te dizer é, olha para dentro de você. Ele tá lá. Ele tá lá e ele não vai desistir de você. Então não desista dele. Vai à frente. Porque eu sei que maravilhas ainda vão acontecer na minha vida, como acontece todos os dias. Só o fato de abrir o olho e saber que eu tenho filhos saudáveis, que eu tenho um marido maravilhoso, que eu tenho pessoas que me amam, que me protegem, que me ajudam, que eu encontrei pessoas ruins também na minha vida. Mas ao longo da minha vida eu encontrei muitas pessoas que me estenderam a mão e não foi poucas vezes, foi muitas as vezes. Então, não posso dizer assim, ai, a sua vida é um drama? Não, minha vida não é um drama. É porque eu sou chorona mesmo, gente. Me desculpa, mas infelizmente, eu sou uma pessoa que chora até por alguém que mata uma barata. Às vezes as pessoas me verem forte, é uma mulher... Não, mas eu sou sensível mesmo.
Então desconsiderem as lágrimas e prestem atenção no que eu tenho para dizer para vocês hoje. O mundo pode dizer para você que você não vale nada, que você não tem o seu valor, mas você tem sim, porque você é uma semente, você é uma centelha de Deus. E eu quero dizer para vocês que vocês acreditem nisso, porque o que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Só que você sinta merecer. Você acredite que você é merecedor de tudo que você deseja, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. E obrigado por vocês estarem aqui comigo.